Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, arcanjo da relação, reitor do planeta Vênus, na sua dimensão. Bem-amados humanos, aceitem minhas homenagens, minhas saudações e meus respeitos. Alguns de vocês talvez já saibam, mas eu intervenho como embaixador em relação ao conclave arcangélico que reúne, desde o início do seu ano terrestre, 7 dos arcanjos que presidiram a elaboração e o destino deste planeta, há muito tempo, antes que ele fosse transformado e afastado do seu objetivo. Entretanto, hoje, nós, arcanjos, desde alguns meses, estamos reunidos em conclave para assisti-los, na sua transformação da humanidade, no seu retorno à unidade, no seu retorno ao estado de ser. Bem-amados humanos, estou entre vocês para ajudá-los a retornar para a unidade, para ajudá-los a unificar-se, para ajudá-los a estar em paz com vocês mesmos e com o conjunto de relacionamentos que vocês estabeleceram nesta densidade, em todas as suas relações. Eu venho ajudá-los a pacificar, venho ajudá-los a reunificar. Hoje, eu vou estabelecer uma relação com vocês através dos seus questionamentos, das suas perguntas. Como sabem, como sentem, e como vivem, vocês estão na aurora de um novo dia, na aurora de uma transformação que irá levá-los a viver uma experiência nova, uma experiência em que vocês irão deixar os domínios da separação, do separatismo e onde irão se juntar às esferas da luz autêntica. Vocês escolheram, todos e cada um de vocês, encarnar nesse momento, nesta idade, nesta função, para participar, à sua maneira, desse retorno à unidade. Hoje, mais do que nunca, vocês estão no seu lugar, no que vocês são, no que vocês fazem e no que vocês representam. Suas almas e seus espíritos esperam há muito tempo esta aurora que vão viver. Como sabem, ou como ignoram, eu venho lembrá-los da sua dimensão de sementes de estrelas, de filhos da luz, de filhos da unidade e de filhos da lei do Um. Como dizia o maior neófito do seu planeta, vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. Há em vocês uma promessa e um juramento que existem desde sua primeira encarnação nesta densidade. Esse juramento e esta promessa eram que, no final dos tempos, vocês iriam se lembrar disso que vocês são, na verdade, na unidade, além do que vocês vivem em suas várias experiências nesta densidade. Hoje, e desde há pouco tempo, alguns de vocês reencontram a memória, a filiação, a sua origem estelar. Outros, pelo contrário, estão ainda, em relação a isso, na névoa e no questionamento. Evidentemente, não me cabe revelar isso a vocês, pois isso deve ser revelado em cada um, em meio à sua intimidade, em meio à sua unidade. Entretanto, eu afirmo que todos os seres humanos, sem exceção, são seres de pura luz que sacrificaram, no sentido mais nobre, a sua luz, para viverem a experiência mais traumatizante que uma consciência pode viver: a separação da fonte pai e mãe. Nisso, vocês são grandiosos, nisso, como disse o arcanjo Miguel, vocês são amados e vocês são respeitados. Certamente, a época na qual vocês vivem não é fácil, mas, entretanto, ela é grandiosa. Nesses dias que vocês irão viver, muito em breve, esta reconexão vai ocorrer, com vocês, com as pessoas, ao redor de vocês, pela intervenção da Divina Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, a qual entregamos nossos selos e nossas radiâncias para que ela trabalhe com toda a liberdade e em comunhão com a fonte Pai/Mãe, para fazê-los viver, da melhor maneira possível, o seu retorno à unidade, o seu retorno ao estado de ser. Tudo é questão de relação, de ligação entre o exterior e o interior, entre o interior e o exterior. A promessa e o juramento consistem em estabelecer uma relação entre sua personalidade e o estado de ser que vocês devem reencontrar e investir de novo, a fim de recuperar suas moradas eternas. Este mundo não é sua morada, este mundo é um lugar de trânsito, é um lugar de passagem, um lugar de experiência, se preferirem. No entanto, esta não é sua casa. Vocês estão no início da elevação da sua consciência em meio a este estado de ser, a esta eternidade. Vocês irão reencontrar as suas filiações, as suas origens. O que é preciso fazer para isso? Eu falei sobre isso longamente, eu vou repetir em 2 palavras. Basta abandonar-se à luz e à verdade.
Abandonar-se significa deixar acontecer e agir no deixar acontecer, sair da dualidade, colocar-se a caminho para a unidade pela ausência de julgamento, pela ausência de discriminação, em um ato de confiança autêntica na vibração da verdade, na vibração da luz, assim como Cristo lhes disse. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Vocês devem também tornar-se o caminho, a verdade e a vida. Isso é ao mesmo tempo um desafio essencial, mas também simplicidade. Tornar-se o caminho, a verdade e a vida, andar nos passos da unidade e da verdade se faz através do não julgamento, através da relação unificada entre a personalidade e o estado de ser. O motor da realização disso é o abandono e a fé. A fé tem um lugar central, não a fé em uma igreja ou em um movimento, mas a fé no que vocês são, em verdade. Uma fé total e um abandono total à sua dimensão espiritual mais autêntica. Vocês estão no período que celebramos como sendo os casamentos celestiais. Esses casamentos celestiais correspondem, por diversos processos alquímicos da sua consciência dissociada com a sua consciência unificada, através de processos de radiações de consciência energética, através do contato da sua personalidade com a sua eternidade. É o que vocês vivem, cada um em suas etapas específicas, há vários meses. Em breve, muito em breve, encerrar-se-ão esses casamentos celestes, o que não assinala o final, mas sim o início da sua elevação da consciência e da vida nos reinos unificados. Alguns de vocês avançam mais rápido do que outros, mas isso não tem qualquer importância. Quanto maior for o seu abandono, mais vocês irão realizar isso, essa alquimia, rapidamente. Não há pré-requisitos, não há obstáculo, não há nada sobre esta terra, ou em outros lugares, que possa se opor à vontade de Maria, aliado à sua vontade de reencontrar sua dimensão de eternidade. O único freio que poderia se opor, de maneira temporária, a isso, seria a predominância do seu mental e a predominância do medo. Vocês devem acolher, com alegria e com autenticidade, a dimensão da sua semente de estrela, a sua dimensão real de luz. Isso ocorre cultivando o acolhimento da luz e da vibração. Isso ocorre cultivando o não julgamento, para com vocês mesmos e para com o resto e, sobretudo, para com o resto. Isso ocorre cultivando a fé na unidade e na verdade e, sobretudo, em vocês. Aí estão, muito rapidamente ditas, algumas palavras que eu tinha vontade de irradiar para vocês, no seu coração, na sua eternidade, na sua verdade. Se quiserem, agora, vamos abrir um espaço de comunicação e de contato onde eu irei responder, pelas palavras, mas também pela vibração, pois a resposta da vibração é mais importante do que a resposta pelas palavras. As palavras podem enganar, mas a vibração que as acompanha, jamais. A vibração é a essência da verdade. Então, bem-amados humanos, eu os acolho como vocês me acolhem e comecemos a comunicação. Questão. No quadro de uma situação relacional difícil no domínio profissional, é uma atitude correta redirecionar ao coração as emoções que isso gera? Hoje, individual e coletivamente, vocês estão na aurora de um novo dia. A aurora de um novo dia necessita desembaraçar-se do que pertence ao ontem. O ontem não é hoje. Assim, cada um, bem-amados humanos, é colocado frente a eventos a serem regulados. Qualquer que seja a dureza ou o sofrimento, por vezes, desses eventos, eles implicam, em vocês, reajustamentos. Esses reajustamentos, vocês nem sempre têm a consciência disso, ainda menos dos prós e dos contras. Mas, entretanto, sob a pressão da radiação do ultravioleta, o que chega ao ser humano é exato e tem apenas por objetivo liberar, mostrar-lhe, de maneira intensa, os lugares onde restam sofrimento e apego, os lugares que obstruem o abandono, os lugares que obstruem o acolhimento da verdade. Assim, não há necessidade de se preocupar. É importante, efetivamente, transmutar, passando da emoção ao coração, passando do mental ao coração. Nada mais há a fazer senão aquecer. Amanhã, vocês irão compreender e perceber que as mudanças de ontem e de hoje foram necessárias e indispensáveis para a sua elevação. Não há punição, nem castigo. Há somente espaço de resolução, espaço de conscientização. Tudo, absolutamente tudo que lhes chegar, neste ano e nesses dias, é bênção, porque concorrem para a sua liberação, para a sua emancipação e para a sua elevação. Questão.
ao que correspondem fenômenos de cores no nível do terceiro olho. A cor é vibração. Quando ela é percebida no nível da testa, assinala a ativação de níveis de consciência em relação com essas cores. Cada cor é um estado de consciência e um estado de energia. Em seguida, essas cores se casam e se misturam, girando uma na outra. Assim é o terceiro olho. Ao chegar em certo estágio, a luz colorida é substituída pelo flash de luz branca. Naquele momento, o terceiro olho está plenamente funcional. O que se pode fazer é simplesmente voltar a descer esta vibração, esta cor, no nível do coração. A vibração do terceiro olho é a sede do poder da alma. Ela não é a sede da vontade divina, da fonte que, esta, está no nível do coração. Assim, um iniciado antigo, chamado no seu tempo de Buda, de Gautama, disse: o dia em que vocês encontrarem os poderes, salvem-se, rapidamente. Pois no nível da alma e no nível das cores vistas pelo terceiro olho, encontra-se a armadilha de ser fechado nessas visões, de ser fechado na ilusão e de não se juntar ao coração. Assim, nada a fazer, exceto fazer descer de novo esta vibração no templo interior que é o coração. Questão: por que não chegar a reencontrar os contatos espirituais dos anos passados? Bem-amadas almas humanas, hoje, o contato mais importante é consigo mesmo, com si mesmo, não no nível da personalidade, mas com si mesmo no nível do espírito. Assim, estabelecer esse contato consigo mesmo necessita, por vezes, de fazer o luto de alguns outros contatos, que foram necessários a um dado momento, mas que devem dar lugar ao contato com si mesmo antes de estabelecer novas conexões, amanhã, com novas perspectivas e novas funções e, portanto, com novas consciências. Há então necessidade, nesse nível, de aceitar perder. O que eu disse há pouco é verdade também para você. Aceitar o que se vai é necessário para permitir ao novo manifestar-se, conscientizar-se, realizar-se. Algumas perdas lhe são propostas. Ainda uma vez, não são nem castigos, nem bloqueios, nem julgamento. Mas sim elementos que lhes permitem se separar daquilo de que devem se separar, a fim de se reunificarem com vocês mesmos. Cada ser humano vive isso hoje, cada um nos domínios em que havia apegos e relações que impediam a liberação e a relação. Então, não há explicação a buscar, senão aquela de aceitar ir para o novo. Compreendam isso, todos vocês. Todos vocês estão, qualquer que seja o seu nível vibratório e o seu nível de relação com o seu estado de ser, para passar por essas etapas de transformação que visam liberá-los, e, ainda uma vez, não para puni-los, do que deve sê-lo. Mas vocês não têm os meios e a extensão de consciência que lhes permitem compreender, ainda uma vez, os prós e os contras. Mas, se vocês aceitarem, o caminho se abre diante de vocês e vocês irão ter acesso à aurora de um dia onde muitas promessas serão realizadas. Questão: eu tive um sonho onde havia Jesus na mão esquerda, Buda na mão direita. Qual é o significado? Bem-amada alma humana, o significado é que hoje, todos vocês, sem exceção, toda a alma humana que se abandona e que a acolhe, tem a capacidade para fazer vibrar, nela, a dimensão de Cristo e de Buda. Vocês são, e eu disse no preâmbulo, seres de pura luz. Hoje, o que foi escondido de vocês não está mais escondido, e todos vocês reencontram, cada um ao seu modo, em sonho ou desperto, os elementos que concorrem para fazê-los encontrar esta verdade essencial. Ninguém pode se opor à sua expansão de consciência, ao seu retorno à unidade e à verdade. Assim, esse sonho é a ilustração. Alguns têm necessidade de imagens fortes, outros têm necessidade de mudar algumas coisas, mas a finalidade é sempre a mesma: torná-los livres, restituí-los à sua unidade, restituí-los à sua verdade e devolvê-los à luz que vocês são. Questão: como se articula a relação do homem com a sua origem estelar, na encarnação? A relação é despertar. A relação é expansão. Nesta expansão, o lugar da encarnação torna-se menos importante. Não é questão então de abandonar a encarnação, pois a encarnação, vocês devem transmutá-la e elevá-la, ela também. Mas, entretanto, acolhendo a consciência do que vocês são, no plano espiritual e no plano estelar, vocês transmutam, literalmente, vocês metamorfoseiam, assim como disse o mestre Ivanov, esse corpo de carne e vocês o tornam luz.
Vocês o tornam luz e vocês o espiritualizam para cumprir a promessa de Cristo, para a qual vocês estão aqui, que é a de espiritualizar esta matéria. Nós os ajudamos nisso, individual e coletivamente, no nível da alma humana global, mas também no nível da alma planetária. Há, portanto, articulação que permite transmutação e transmigração desse corpo em uma outra dimensão. Dito de outro modo, o que vocês denominavam, e que denominam ainda, o seu cotidiano, os seus hábitos, nada são diante da eternidade e diante do estado de ser que os aguarda. Questão. Após ter me dirigido diretamente a Maria, seguindo a sua promessa de responder individualmente a cada um, a sua imagem apareceu-me em um vestido exibindo um monte de olhos. Ao que isso corresponde? Esta imagem é muito específica. Maria tem muitos olhos, ela tem muitos filhos, nesse mundo e em outros mundos. Ela é, literalmente, a Criadora. Ela se apresenta sob a forma e sob o hábito que vocês próprios estão vibrando e integrando, em função dos seus esquemas existentes na sua consciência. Assim, o que você viu é a resposta ao seu pedido. Há, portanto, através desta imagem, a criação da relação. Isso não é uma palavra em vão. Quando Maria diz que ela estabelece uma relação com cada um de vocês, é preciso voltar a ser uma criança, para vivê-la na simplicidade, porque isso não é um ritual complicado, mas passa, antes de tudo, pela simplicidade do coração e do pedido. Considerando que todo ser humano estabelece esta comunicação e esse contato, na condição de que seja feito pelo coração. Independentemente da resposta obtida, ela firma a relação. A relação sendo efetuada, convém, como toda relação, mantê-la, nutri-la, pela simplicidade do amor e pela ação do apelo. Assim como Cristo disse, buscai o reino dos céus e o resto ser-lhes-á acrescentado. Maria é a rainha dos céus e da terra e ela é, antes de tudo, sua mãe. Questão. Como facilitar a relação de não julgamento consigo mesmo e com os outros? Muitas almas humanas foram muito habituadas a funcionar no julgamento, na culpabilidade e no julgamento de si mesmo e na condenação de si mesmo. Isso corresponde ao molde e ao modelo educativo mais frequente sobre esta terra. Há então realmente, aí, um condicionamento, mas vocês não podem se descondicionar por vocês mesmos, por sua única vontade, nem mesmo pela compreensão exata do que levou a isso. Hoje, e nesta época específica, vocês podem pedi-lo à inteligência da luz, vocês podem pedi-lo a Maria, isso será realizado porque não está em seu poder, ou então, em um período de tempo demasiadamente longo, agir por vocês mesmos, pelo mental ou por uma técnica diferente, na sua propensão a julgar e a estar no julgamento. A luz é o que dissolve o julgamento. A luz é o que transcende a limitação, a culpabilidade. Então, recorram a ela, ela está aí. Questão. Como mulher, conviria mais orar de preferência para Maria do que para o Pai? Bem-amada alma humana, isso nada tem a ver com seu sexo. A verdade que está aí é que Maria, a divina Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, vem a vocês para estender-lhes a mão. Ela apenas pede uma coisa, é que vocês a chamem. Então, o período é propício para isso. Questão. A Arca da Aliança, fora os seus aspectos históricos e simbólicos conhecidos, não é o que finalmente vamos todos viver, agora? Bem-amada alma humana, além do aspecto histórico e simbólico, a Arca da Aliança é um objeto específico, que tem uma função específica, que existiu no passado e que deve se manifestar de novo, hoje. Entretanto, o processo a que chamamos de casamentos celestes tem uma relação certa com este objeto e com a sua função. Vocês restabelecem, por intermédio da atualização da promessa e do juramento, o arco de aliança. O arco de aliança que os reúne à sua verdadeira dimensão. Sim, obviamente. O arco de aliança é uma ponte de luz que une esta dimensão à sua dimensão eterna. Essa ponte de luz foi denominada, na tradição oriental, Antakarana. O Antakarana assinala, quando estiver presente vibratoriamente pelo som ouvido, a aliança que vocês restabeleceram com a sua dimensão eterna. Esse som, este arco de aliança assinala o seu retorno próximo nos mundos da unidade, nos mundos da verdade. O arco de aliança é uma ponte vibratória que vocês estabeleceram entre a sua personalidade e o seu estado de ser.
Se preferirem, dito de outro modo, porque é a mesma coisa, o arco de aliança é o que está estabelecido desde o final do seu ano passado entre a Terra e o Sol. Existe, de fato, um arco elétrico permanente que existe entre a sua Terra, a dimensão da personalidade e o seu Sol, onde se encontra o seu corpo espiritual armazenado desde que vocês desceram sobre esta Terra. A comunicação, a relação, o arco elétrico, o arco de aliança, tornou-se hoje possível. É por esse fenômeno de multiplicação dos arcos de alianças individuais que, em breve, o Sol irá desposar a Terra para devolver-lhe a sua dimensão espiritual. A função específica do objeto denominado Arca da Aliança é permitir, justamente, o encontro do Sol e da Terra, no final dos tempos, quando as duas testemunhas, se isso for tão longe, forem na Jerusalém. Entretanto, nada diz, em meio à sua evolução, em função da aceleração histórica que vocês vivem, que tenhamos necessidade de ir até lá, porque os arcos de aliança, representando cada uma das almas conectadas com seu estado de ser, evoluem em número importante. Resta-nos ainda destrancar o corpo biológico para que isso seja realizado, de maneira muito mais fácil, do que com o objeto inicial. Assim, portanto, não há necessidade de perder tempo com dados históricos ou futuros que não são seguros de estarem atualizados. Questão: a Terra será salva pela ordem dos Melquisedeques? Não. A Terra não tem que ser salva, a Terra tem que ser elevada, não é a mesma coisa. A humanidade, na sua totalidade, é elevada à liberação. Certamente, nós estamos aí, todos nós, entidades e séries de luz de diferentes dimensões, em meio a multiversos, para ajudá-los, para estender-lhes a mão, de uma maneira ou de outra. Os Melquisedeques, ou Melquisedeque, isso dá no mesmo, são uma ordem específica que zela e supervisiona a Terra há mais de 300 mil anos, desde o momento em que esta Terra caiu na dissociação. Os Melquisedeques são os senhores do karma, o que não quer dizer que eles geram o karma, mas eles tentam encontrar os meios de liberá-los do karma e da dualidade, e isso dura desde 300 mil anos, ou seja, desde 6 ciclos, muito precisamente. A Terra não tem necessidade de ser salva. Hoje é o final de um grande ciclo. O final de um grande ciclo não é o final de um grande ciclo de 52 mil anos, mas do ciclo de 320 mil anos, exatamente. Por decreto da fonte Pai/Mãe, o final da ilusão chegou. Não há nada para salvar, há que elevar, que transmutar e que estar na alegria, a título individual e a título planetário. Questão: quando se eleva as vibrações, isso atrai exclusivamente séries de luz? O plano astral, o plano intermediário, os planos que não são ainda da luz e que vocês chamam de sombra foram dissolvidos, inteiramente. A luz ganhou, no céu, neste verão, inverno, no hemisfério sul. Se vocês elevarem a sua vibração, em verdade, não pode existir, nas vibrações elevadas que vocês manifestam, entidades não pertencentes à luz. Isso não pode ser de outro modo. Olhem, hoje, a facilidade, anteriormente impossível de imaginar, a facilidade desconcertante, hoje, com a qual as consciências humanas entram em contato com o anjo guardião, com séries de luz e, sobretudo este ano, com Maria. É ilusão? Certamente que não. A ilusão antes foi a falsificação da quase totalidade das aparições da Virgem Maria nesta humanidade, quando lhes anunciaram crimes e castigos se vocês não se arrependessem. Isto é ilusão. Maria, que lhes estende a mão, é verdade, porque Maria vem salvá-los, ela vem elevá-los, a partir do momento em que vocês o pedirem e lhe pedirem. Compreendam bem que o conjunto de sistemas de controles humanos que foram construídos na superfície deste planeta, quer os chamem de sociedades, quer os chamem de políticos, quer os chamem de religiosos, foram sistemas que os fizeram se privar da sua liberdade. Hoje, vocês devem reaprender a ser livres inteiramente, não condicionados por um sistema social, por um sistema político ou por um sistema religioso, quaisquer que sejam. Cristo é liberdade, antes de tudo. Cristo é liberação e ele não é a igreja. Questão: como se pode ajudar as pessoas falecidas que estão aflitas e que vêm pedir ajuda às pessoas que estão ainda neste corpo? Tomemos, se quiserem, o problema em um outro sentido.
Se uma alma desta dimensão for perturbada por desencarnados que vêm pedir ajuda, isso significa que esta alma humana não cortou, ela mesma, as relações com essas almas. Compreendam bem que hoje as almas que deixam o plano da Terra não têm qualquer razão de sofrer, na medida em que o plano astral foi completamente dissolvido. Assim, as almas que deixam este plano não podem ir aos planos intermediários, tal como existiu há milhares de anos. As almas são, portanto, liberadas desta matriz assim que delas saem. Elas são colocadas em espera, em lugares que eu qualificaria de paradisíacos em relação ao que vocês vivem aqui embaixo, para esperarem, para manifestarem, na quinta dimensão, os seus corpos de estado de ser, mas elas já tomaram posse dos seus corpos de estado de ser. Os planos intermediários foram realmente dissolvidos pelo Arcanjo Miguel. Assim, um ser humano que estiver em ressonância e em relação com desencarnados demonstra, dessa maneira, em si, um problema que não foi resolvido em relação a essas almas, porque essas almas não estão mais aí, literalmente. Há mais de um mês, e devido à presença do arco elétrico entre a Terra e o Sol, toda alma que deixa esse corpo escapa, de maneira definitiva, da matriz, reunindo-se ao seu corpo de estado de ser no nível do Sol. Ninguém pode se perder nesta estrada porque é uma estrada de luz. Vocês ali são, deixando esse corpo, como que guiados e atraídos, exatamente. Vocês não podem, como era o caso ainda anteriormente, vagar nos planos intermediários que vocês chamariam de plano astral, de planos infernais. Estes, simplesmente, não existem mais. Questão: isso é válido mesmo no caso de uma morte súbita ou de suicídio? O suicídio jamais é, ou jamais, uma maldição, contrariamente ao que vocês crerem e o que lhes inculcaram as religiões. Qualquer alma quis deixar esse plano, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua morte, não pode mais vagar no que vocês chamam de astral. Esta alma é conduzida diretamente ao nível do Sol para ali reencontrar o seu veículo de eternidade, quaisquer que sejam as circunstâncias desta morte. Não podem existir projeções em relação às leis criadas pelo ser humano que diz que a alma que se suicida é uma alma que vaga. Isso era verdadeiro há ainda algum tempo, porque vocês eram prisioneiros, infatigavelmente, desta matriz e eram levados a se reencarnarem sem fim, dentro de rondas sem fim, para pagar, assim dizendo, erros que apenas existiam na imaginação desenfreada daqueles que criaram esta dimensão. A armadilha hoje acabou. Vocês estão, hoje, liberados, mesmo vivendo ainda nesta densidade. Vocês devem aceitar os fundamentos, porque isso foi consumado no céu e isso está chegando sobre a terra. Questão: as almas que viveram a sua encarnação no horror ou na maldade, reencontram, apesar de tudo, os seus corpos de estado de ser deixando esse plano? Bem-amadas almas humanas, em nome de qual lógica, em nome de qual lei, não do amor, seria possível, neste final de ciclo, a uma alma, quaisquer que sejam seus erros, não ser resgatada? O amor e a graça estão além da punição e da ação/reação. A lei da graça entrou em ação e entrará cada vez mais em ação. Porque vocês querem ter que pagar alguma coisa. Vocês não pagaram o suficiente, há tantas e tantas vidas que estão sobre esta terra. Essa será a minha palavra final. Eu lhes transmito todo o meu amor, todas as minhas bênçãos e lhes digo até breve, nos domínios da unidade, até breve, nos domínios da verdade, ali onde o sofrimento foi banido, ali onde o peso não existe mais, ali onde tudo é leveza, unidade, facilidade e eternidade. Sejam abençoados. Aos Três Dimensões, 19 de agosto de 2009. Transcrição: Zulma Peixinho. Tradução do francês: Célia G. Mensagem atemporal.